Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nós não temos como não olhar para esta festa sob diversos ângulos. E, no fundo, é o que nós vamos fazendo na medida em que os anos passam e que nós podemos celebrar Nossa Senhora Aparecida. A devoção a ela não para de crescer. Este ano, tivemos multidões de romeiros a pé, que encheram as estradas rumo ao Santuário de Aparecida. Tivemos também milhares de peregrinos hoje no Santuário Nacional e nos dias passados. Apesar de toda a pandemia, nós vemos que a devoção a Nossa Senhora aumenta. E se a devoção de Nossa Senhora aumenta, é porque ela está profundamente arraigada em nossos corações. E, de fato, é assim. No ano de 1717, 3 pescadores, Domingos, Felipe e João, foram pescar no Rio Paraíba, porque vinha para Guaratinguetá um conde, a cuja mesa se deviam servir peixes, de tal modo que todos os pescadores começaram a buscá-los, apesar de não ser tempo favorável, por causa do frio dessa época, os peixes ficam escondidos. Lá eles foram, pescaram esta imagem de Nossa Senhora da Conceição. Esta devoção estava profundamente enraizada na alma brasileira desde o começo, porque nós fomos colonizados por Portugal. E Portugal se tinha emancipado do Reino de Espanha. E a Espanha era um dos países imaculatistas, ou seja, que tinham por prerrogativa defender de modo especial a doutrina sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Esta mesma defesa foi abraçada por Portugal, a tal ponto que, no século XVII, como eu mencionava hoje na homilia da manhã, o rei de Portugal havia estabelecido uma consagração de toda a nação portuguesa a Nossa Senhora da Conceição, e os fundadores, por assim dizer, de Portugal, tanto reis quanto soldados, por exemplo, o beato Nuno Álvares, propagavam essa devoção e chegaram ao ponto de exigir que todos os professores de Portugal, para poderem lecionar, tinham de fazer o juramento de defender a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isto era assim porque esta doutrina ainda não era dogma da Igreja Católica. Havia, inclusive, certa disputa de escolas teológicas a esse respeito. Ela só foi proclamada como dogma pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Ora, estes pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição.
E o povo começou a venerar a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Já o Brasil, quando de sua descoberta, foi presenteado com a graça de uma primeira missa celebrada por um frade da Ordem dos Frades Menores, Frei Henrique de Coimbra. E a Ordem Franciscana é imaculatista, por excelência. Sempre defendeu o dogma da Imaculada Conceição. E os franciscanos se espalharam pelo Brasil, realizando missões por todos os lados, pregando a Imaculada Conceição, a tal ponto que nós temos a confluência de diversos elementos sobrenaturais que nos mostram o Brasil profundamente enraizado na fé da Imaculada Conceição de Maria. Mal descoberta a imagem, ela começa a causar milagres. O primeiro deles foi a pesca milagrosa que aconteceu no próprio Rio Paraíba. A barca ficou tão cheia que mal conseguiram chegar ao porto, ficaram com medo de afundar, aqueles que não tinham conseguido pescar nada até então. Depois, começou um festival de curas, prodígios, os milagres se foram sucedendo, um a um. Ao mesmo tempo, outras coisas iam acontecendo no Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, começou a produzir muitos milagres, graças à fé na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Ele teve o caso de uma pessoa que ficou doente, ele escreveu num papel, não tinha o que lhe dar, a antífona post partum virgo immaculata permansiste Dei genitrix intercede pro nobis. Depois do parto, vós permanecestes virgem, Mãe de Deus, intercedei por nós. Esta oraçãozinha, posta sobre um papel, começou a operar curas por todos os lados. Pela fé na Imaculada Conceição. Do outro lado, uma jovem senhora começa a ter fama de ser santa. Chamava-se Francisca de Paula e ficou conhecida como Nhã Chica, também beatificada. E toda a sua vida espiritual girava em torno da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Uma imagem que havia sido deixada pela sua mãe. Aqui ela venerava e que era o centro, por assim dizer, de tudo aquilo que ela rezava. Ela não fazia nada sem consultar Nossa Senhora, vivia numa dependência total de Maria, rezava, e as pessoas obtinham favores extraordinários, milagres, sem conta, quando pediam orações a ela, e ela dizia: eu não faço nada, quem faz tudo é a minha Sinhá, é a Imaculada Conceição. Eu só peço a Deus pela Imaculada Conceição e Ele me atende. Era assim que ela dizia. Eu rezo com fé. Eu peço pela Imaculada Conceição e Deus me concede a graça. Ora, os exemplos poderiam multiplicar-se, mas esses três são mais eloquentes. Nossa Senhora Aparecida, Frei Galvão com as suas pílulas, Nhã Chica com as suas rezas, com a sua novena à Imaculada Conceição, que ela mesma compôs, que até hoje tantos fiéis conseguem graças justamente com aquelas orações.
eles nos mostram, esses fatos, que o Brasil está especialmente vinculado a Nossa Senhora pelo mistério da sua Conceição Imaculada. Por quê? Porque Deus nos concede tantos favores pela fé na Imaculada Conceição? Porque Deus quer honrar a Imaculada Conceição de sua mãe, de modo tão expressivo na imagem de Nossa Senhora Aparecida, concedendo favores por todo mundo, justamente para nós brasileiros. Ora, talvez porque os desígnios de Deus sobre o nosso povo são desígnios muito especiais. Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós nos vemos representados nela. De um lado, ela é Nossa Senhora da Conceição, com todos os seus traços barrocos, que nos fala da nossa origem portuguesa, europeia. De outro, ela tem a cor escura, que nos fala desse povo cheio de raça, que veio da África e que nos ensinou a ser batalhadores. De outro, ela é tão pequena. E quando nós vamos ao Santuário Nacional e vemos aquela igreja gigantesca, e aquela imagenzinha minúscula que mal se vê no retábulo inteiro, nisso nós vemos aquela admiração tão característica dos índios, que ficam maravilhados com as coisas e que ficam admirados com algo que vem, com alguma diferença. Isso tudo compõe a nossa alma, compõe esse jeito de ser, que ao mesmo tempo tem algo de empreendedor, tem algo de forte, mas tem algo de simples, de ingênuo, de bondoso. Isso compõe o nosso caráter, a nossa personalidade. Talvez o Brasil possa ser no mundo o sinal de uma certa inocência que não se perdeu, uma certa simplicidade que ainda não se perdeu, de alguma bondade, de alguma doçura, de alguma singeleza. Talvez nós possamos dar ao mundo ainda o exemplo de uma fé ingênua, dócil, amorosa, quase infantil. Talvez seja este o nosso vínculo com a Imaculada Conceição. Talvez a Santíssima Virgem nos queira preservar dessa malícia que vem sobre o mundo de uma maneira tão atroz, fazendo com que toda a civilização se entregue na mão da truculência, do consumo desenfreado, do materialismo cego, da rigidez, da secura, da frieza, disso tudo que está tão impresso nos modos tecnicistas do mundo desenvolvido. Em todo caso, é fato que Deus nos quer conceder tantas graças através da intercessão de Nossa Senhora. Queria terminar contando um caso que eu li no livro do jornalista Rodrigo Alvarez sobre os milagres, um caso muito bonito de um homem
chamado Lorival Leonati Júnior. Morava em Bauru. Ele estava trabalhando com a sua máquina de arroz. Não sei exatamente do que se trata, mas eles devem colocar arroz ali dentro e separa, digamos, a casca do grão do arroz, né? Estava trabalhando naquilo, de repente a máquina enguiçou. Então ele foi ver o que tinha acontecido e, durante a verificação, ele foi arremessado para dentro da máquina. E as lâminas o cortaram, né? Ele foi para a UTI do hospital. Traumatismo craniano grave, uma vértebra quebrada, outra vértebra esmagada, e os médicos o davam como morto. Primeiro ele ficou em coma, depois foi para o estado vegetativo. Os médicos quiseram desligar os aparelhos, o pai não permitiu. Ele acorda depois de 2 anos. E quando ele acorda, ele está paraplégico. Os médicos dizem: você nunca mais vai poder andar. Não há mais esperança de recuperação para você. Então ele entra em desespero, fica revoltado com Deus, porque preferia ter morrido do que voltar à vida. Primeiro ele tentou o suicídio colocando o espeto da balança no pescoço. O médico o salvou na hora. Depois ele pegou uma arma com 5 balas e deu 5 tiros nele mesmo. Nenhum tiro disparou, porque a pólvora estava umedecida. Então ele estava completamente desesperado, e o filhinho dele disse: papai, por que você não reza a Nossa Senhora Aparecida? Ele foi para uma capela da Nossa Senhora Aparecida, ali ele chorou muito, e ali ele foi confortado. E ele recebeu uma inspiração. Ele disse: eu não vou esperar aqui o meu milagre, eu vou até lá para receber dela. Então, ele começou a fazer uma romaria de 400 quilômetros na cadeira de rodas. Saiu da sua cidade, obviamente estava com a cadeira de rodas, e as pessoas queriam ajudá-lo, os caminhões paravam, queriam levá-lo, outros queriam levá-lo de carro. Ele falou: não, eu vou de cadeira de rodas. Então começou a haver uma certa mobilização em torno dele. Jornalistas começaram a procurá-lo. A própria Hebe Camargo, na época, procurou para fazer uma entrevista. Naquela altura, a cadeira de rodas já estava quebrada, então a Hebe conseguiu uma cadeira de rodas nova para ele, reforçada, como de fato tinha que ser. Alguma vez até algum avião foi acompanhando por cima, repórteres, e depois ele começou a se esconder. Quando ele já estava chegando mais perto de Aparecida, o neurocirurgião que fez a cirurgia nele foi levar um colchão com água, esses colchões de água, né, para que ele pudesse dormir à noite e pudesse descansar um pouco melhor. E, rezando o terço durante todo o caminho, de repente ele começou a sentir as pernas de novo. Não sentia nada, estava completamente paraplégico.
ficou um pouco impressionado com aquilo e foi andando, foi com a cadeira de rodas até Aparecida. Quando ele chegou na cidade, estava sendo esperado, né? Naquela altura, ele já tinha uma certa fama. Então, tinha várias pessoas esperando ele chegar lá. E então ele entrou no Santuário Nacional com a cadeira de rodas. E quando ele chegou na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele se levantou e saiu andando na frente de todo mundo. Foi um negócio tão clamoroso que o Vaticano deu aprovação para o milagre. Foi um dos milagres de Nossa Senhora Aparecida, atestados pela Santa Sé. Tão clamoroso foi, né? Bom, por fatos como esses, a gente entende o quanto Deus quer honrar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora para nós, seus filhos aqui no Brasil. Nós aqui rezamos pouco, nós aqui confiamos pouco, nós aqui temos ainda, talvez, poucos sinais de devoção para com ela, pouca confiança em Nossa Senhora. Nós precisamos ser mais devotos. E, sobretudo, temos que pegar, digamos, a essência dessa devoção. Ou seja, Nossa Senhora quer que nós sejamos um povo bondoso, amoroso, que não nos deixemos contaminar pelo pecado, nem pelo ímpeto raivoso que está presente no mundo, por tanta coisa esquisita que nós estamos vendo aí. Nós temos que carregar essa bondade, essa inocência, características da Imaculada Conceição de Maria. Que pena que haja pessoas que, num dia como hoje, a festa de Nossa Senhora Aparecida, prefiram, sei lá quais distrações, ao invés de estarem com Nossa Senhora. Quantas graças estão perdendo? E, ao contrário, nós que temos amor por ela e devoção por ela, quantas graças estamos ganhando? Hoje mesmo, via tantas coisas, um testemunho de uma pessoa que tomou 7 tiros e nenhum dos tiros o atingiu. Eles destruíram o que estava dentro do bolso, inclusive o dinheiro que estava lá dentro, com os furos das balas, mas não atingiu o corpo. Está lá no Santuário Nacional, na Sala dos Milagres, né? Porque pediu socorro a Nossa Senhora Aparecida naquele momento. Ficou preservado. Outros tantos e tantos milagres maravilhosos, se nós fôssemos só contá-los aqui, ficaríamos muito tempo. Mas esses são suficientes para avivar a nossa fé na intercessão de Nossa Senhora, especialmente sob o título da sua Conceição Imaculada, que Deus quer que nós honremos de modo muito especial aqui em nossa terra. Que nós tenhamos confiança na Santíssima Virgem e que possamos verdadeiramente honrar a sua Imaculada Conceição, buscando viver uma vida boa, santa, piedosa, amorosa, cheia de graça, de bondade, porque assim seremos bons filhos dela, que é exatamente santa, pura, imaculada.